Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do canal Dr. Santiago Paz. E hoje eu vou estar analisando um dos vídeos que vocês mandaram. Será que tem uma relação de indivíduo, o biotipo, o indivíduo que é ectomorfo? E aí, como é que é essa história aí? Vamos ver esse vídeo aí? Então, maravilha, obrigado por você ter enviado. Então, pra gente começar, a gente tem que chamar ela, né? Roda a vinheta. Que eu sou um ectomorfo, mas o que eu tenho que comer? Qual deve ser minha dieta para que eu consiga ganhar massa muscular? É exatamente aquilo que a gente falou, o ectomorfo consegue A mesma dieta do endomorfo e do mesomorfo. Qual que é a dieta do ectomorfo? A mesma. A caloria é igual aqui e qualquer... Enfim, Então, assim, a gente tem que ajustar a quantidade de calorias atribuídas especialmente à taxa metabólica de repouso desse indivíduo e o fator atividade. Eu sou ectomorfo, eu tenho mais dificuldade de ganhar massa muscular, então eu preciso ter uma dieta diferente. Olha, não, o déficit calórico ele leva ao emagrecimento, leva à redução do percentual de gordura, e você precisa, de alguma maneira, ajustar esse déficit calórico caso você queira aumentar o teu peso, né? E assim, quanto maior esse indivíduo, então o indivíduo ectomorfo geralmente tem mais de 1,80, maior é a superfície que ele tem que preencher e a proporcionalidade. Então, assim, a gente vai ajustando isso. Agora, a questão é que quando o ectomorfo bota o shape, né? O cara entra naquele V-shape lá que fica sensacional. Mas aí que tá, o cara com 1,80 m, colocar uma proporcionalidade, uma cintura fina e ter uma linha sensacional, aí, meus queridos, é chão, né? Beleza, vamos lá. ter peso muito rápido, ou seja, se você quiser trincar seu abdômen, ficar trincadinho com shape de praia, vai ser muito mais fácil do que para um endomorfo, por exemplo. Mas o ectomorfo Na verdade, é que é o seguinte, como o endomorfo ele tem uma estatura mais baixa, ele tende a qualquer oscilação do peso, ele tem um aspecto um pouquinho mais inchado, retido, ou talvez com excesso de peso. Então, da mesma maneira que o indivíduo ectomorfo, para ele parecer acima do peso, por mais que ele esteja acima do peso, por mais que ele esteja inchando, pelo fato de ele ser mais alto, não aparenta tanto que ele está acima do peso, né? As dobrinhas elas não são tão proeminentes. Então, assim, de uma relação de estatura, fica bem claro isso. Concordo, mas a gente precisa ter o entendimento que são aspectos atribuídos especialmente à distribuição pela estatura. E aí, meus queridos, a gente precisa entender que a taxa metabólica de repouso, ela também sofre influência do próprio peso. A gente pode utilizar uma fórmula aí de Harris-Benedict, por exemplo. Só jogar no Google aí para você conhecer um pouquinho dessa forma de predição da tua taxa metabólica basal. Então, assim, é importante que nós tenhamos em mente que a taxa metabólica é o quanto você precisa para manter as suas funções vitais, seus órgãos funcionando. E o peso tem uma influência nisso? Sim, tem. Quanto maior o peso, mais você precisa ter de energia para suportar isso. Quanto mais você caminha, né, quanto mais você tem número de passos diários, maior é o teu gasto. Então a biomecânica também favorece esse deslocamento. Então são condições que a gente precisa de fato contextualizar para a gente entender que também quanto mais alto o indivíduo, dentro de uma proporcionalidade maior tende a ser o peso que ele suporta e, consequentemente, maior o valor energético total que a dieta dele diariamente vai precisar para manter as funções vitais dele e a atividade que ele faz dia a dia. uma consegue ganhar massa muscular na mesma velocidade que ele perde peso. E por esse fator, galera, a dieta do ectomorfo pode ser um pouco mais relax, um pouco mais de boa do que a dieta da maioria das pessoas. Então, a dieta do ectomorfo pode ser mais relax, pode ser mais tranquila, né? Então, assim, a gente entra numa seara aqui muito subjetiva. Perfeito, eu entendi a ideia aqui do vídeo, mas quando a gente está falando de uma dieta relax, ou... Não, a gente está falando o quê? De disciplina e comprometimento, né? Justamente por quê? Porque para cada quilo de peso, de massa de gordura, melhor assim, ó, para cada quilo de gordura que você perde, o teu corpo ele reduz entre 20 e 30
quilocalorias na taxa metabólica de repouso. Ou seja, teu corpo obriga você a comer menos para você manter aquela massa corporal. E também ele aumenta em 100 quilocalorias teu apetite. Teu apetite, ou seja, você fica com mais disposição para comer. E aí, quanto menor é o percentual de gordura desse indivíduo, quanto mais baixo é o peso, mais você também tende a querer comer outras coisas também. E evidentemente você precisa manter a consistência para manter aquele peso. Então, assim, até que ponto talvez a gente está lidando com essas questões, né? Pode comer lanche, pode comer pizza e mesmo Então, na verdade, todo mundo pode comer isso. Todo mundo. O endomorfo pode comer? Lógico que pode. A questão é, por exemplo, não pode comer açúcar. Uai, gente, se você vai comer 200 gramas de morango, 200 gramas de morango tem 50 quilocalorias. Não pode açúcar. Uai, se eu jogar um leite condensado por cima do morango, eu consigo ter esse equilíbrio tranquilo, por mais que o leite condensado tenha uma carga calórica um pouco maior. Então, assim, não faz muito sentido. O ectomorfo pode comer e o endomorfo não pode. Não, é só ajustar. É só ajustar esse saldo calórico. assim não vai engordar, cara, porque a taxa metabólica basal dele é muito alta. O metabolismo é realmente muito acelerado. Então se você é assim, você come pra caramba e não engorda, pode comer. Não é que o metabolismo seja acelerado. Uma coisa é você ter uma taxa metabólica alta e a outra coisa, se é que existe, é você ter um metabolismo acelerado, né? A gente tem que tomar cuidado, porque metabolismo lento, os estudos sugerem que entre os 18 e 65 anos, você não tem uma variação no metabolismo. A grande questão é a manutenção do hábito e que muitas vezes as pessoas não conseguem suportar, especialmente depois dos 30 anos, quando começa a ter uma independência financeira, quando começa a comprar um carrinho agora, quando começa a ter mais dinheiro para às vezes comer alguma coisa diferente que na infância, na adolescência não tinha. Então assim, ou então começa a se tornar pai, mãe, enfim. Então a gente começa a entrar numa perspectiva comportamental que justifica muito mais pelo comportamento ser diferente ou menos ativo, o fato de que você acumula mais gordura em função desse aumento de consumo de energia e um menor gasto como um todo. Mas o metabolismo ser lento, acelerado, os estudos não justificam muito isso não. Mas eu concordo sim que a taxa metabólica de repouso, quando o indivíduo é maior, é um pouquinho maior. Mas mesmo assim não é uma variação tão grande. Quanto mais massa muscular, mais taxa. Não, não é assim não. A gente sabe que 1 quilo de massa muscular em repouso só aumenta 13 quilocalorias. Então, não vai dizer que o metabolismo está acelerado, está aumentado, porque são só 13 quilocalorias. A diferença é que quanto mais massa muscular você tem, mais resistência você tem, maior número de passos que você faz, mais movimento você faz, maior resistência ao treino você tem, você consegue treinar mais tempo, fazer uma musculação, mais um cardio ainda, porque você está muito bem condicionado e, consequentemente, quanto maior o volume de treino, maior também o gasto calórico como um todo, tá? Mas assim, então é importante a gente dar nome aos bois, né? Pizza, pode comer hambúrguer, que você não engorda. É capaz de, se você subir na balança, você ver que você perdeu peso, você é um ectomorfo. Come coisas que talvez se um endomorfo comesse, ele ia ganhar muito peso e o ectomorfo não engorda, cara. Então é uma genética muito privilegiada nesse sentido. No sentido de que, mesmo comendo besteira, mesmo lixando um pouco a dieta, como a gente fala, o ectomorfo vai continuar tendo ótimos resultados e não vai engordar. Basicamente, então, bateu muito na tecla também, né? Vai engordar ou não é relativo. Tá, tudo bem. Então é um vídeo para uma audiência talvez que é mais leiga, né? Falando mais generalizadamente. Beleza, tudo bem. Tranquilo. Mas enfim, então assim, é importante a gente entender que não existe dieta para ectomorfo, dieta para endomorfo. Essa relação de o endomorfo engorda mais facilmente, na verdade, é a questão estética, porque o superávit calórico vai engordar. O ectomorfo que faz um superávit calórico também, ele vai engordar, né? A diferença talvez é que o cara é maior. Basicamente seria isso. Então, assim, tem que ver também o tamanho, porque muitas vezes o indivíduo pode ser ectomorfo, mas tem 60 quilos. E o indivíduo pode ter
O indivíduo pode ser endomorfo, né, um pouco mais baixo, mas tem 80 quilos e tem uma densidade muscular maior. Então, esse indivíduo endomorfo, por mais que tenha 80 quilos, que seja mais pesado que o indivíduo ectomorfo de 60, ele tem uma taxa metabólica de repouso maior. Então, não justifica, né? Porque você tem um aspecto um pouquinho diferenciado. É claro que o indivíduo mais alto e com 60 quilos, ele é bem magrinho. Ele vai falar assim, ele come de tudo? Não necessariamente. Não necessariamente. Mas beleza, show. Deu para ficar claro. É isso. E aí, o que você achou desse vídeo? Polêmico? Vocês concordam comigo? Discordam? Fica à vontade. Coloque aqui nos comentários o que você achou, qual a tua opinião. Sugira outros vídeos para a gente poder discutir aqui. Vamos nos aproximar, vamos discutir legal dieta, treino, saúde. Você é sempre bem-vindo, convidado aqui no canal. Compartilhe esse vídeo com quem você acredita que vai ser beneficiado com as informações. Curta esse vídeo e também se inscreva no canal para nos ajudar ainda mais a chegar nas pessoas. Conhecimento liberta, é isso. Então, te vejo no próximo vídeo. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!